Bem, nós temos a alegria de ter conosco aqui Pastor James. Glória a Deus. Estou muito feliz com você aqui no Brasil. Amém. Ele está visitando a família, visitando a igreja e veio aqui a Belo Horizonte só para nos ver. Não é verdade, Pastor James? Com certeza. Especialmente para estar aqui com o Ministério de Gideões de Oração. Isso. E rever a pastora, como sempre. Amém. E olha, ele veio aqui para inaugurar nossos novos quadros da África aqui na nossa sala de missões. Pastor James, você está ali nos Estados Unidos há quanto tempo e para que Deus te chamou exatamente para os Estados Unidos? Qual é o seu chamado hoje? Fala pra gente. Pastora, primeiramente é um privilégio estar aqui novamente no programa do Ministério de Gideões de Oração, né, para compartilhar a palavra de Deus, para compartilhar esse chamado tão lindo que Deus tem me dado. Eu estou trabalhando 25 anos nos países chamados pós-cristãos. Alguns deles, pastor, hoje são até anticristãos. Mas quando nós fomos chamados em 1997, Deus nos deu essa clara direção de trabalharmos nos países de fala inglesa, principalmente, mas nos países da Europa e da América do Norte. São países que hoje alguns teólogos chamam eles dos países queimados, ou que perderam a paixão cristã, que hoje estão em decadência espiritual, estão afastados de Deus. E nesse momento nós estamos morando nos Estados Unidos, moramos em Atlanta, já tivemos a oportunidade de morar na Inglaterra, onde nós trabalhamos na Europa. Sim. Mas enfim, nós estamos nesse chamado, nesse ministério, 25 anos, e entendendo que esses lugares, mais do que nunca hoje, são campos missionários. Amém. Enviaram missionários para todos os lugares do mundo, né? Pastor James, muitas pessoas têm uma ideia assim, Estados Unidos, Europa, países do primeiro mundo, muita qualidade de vida, tudo muito maravilhoso, mas você está falando sobre nações pós-cristãs e até mesmo perseguidoras do cristianismo. Você acha que isso afeta de alguma forma as nações, por exemplo, até mesmo na sua economia, na sua educação? Afastar-se da palavra de Deus traz consequências para uma nação? Com certeza, pastora. Traz muita mudança, principalmente na sua, claro, economicamente falando também, mas principalmente na sua vida, na sua sociedade, principalmente na família. Eu acho que quando Jesus entra na nossa vida, quando Jesus ele entra no nosso coração, a primeira coisa que ele faz é transformar o seu interior, consequentemente transforma o seu casamento, transforma a sua família, os teus filhos, e consequentemente essa transformação de caráter, de pessoa, ela afeta a sua comunidade, afeta a sociedade. Quando você está debaixo da direção da palavra de Deus, a palavra de Deus ela nos transforma, faz homens diferentes, mais amáveis, pessoas que amam o próximo, que quer o melhor para a sua comunidade. Mas quando você não tem a palavra de Deus na sociedade, então outras coisas tomam o lugar de Deus. E isso afeta a sociedade, trazendo mais escuridão mesmo. Porque você é da luz, você é de Jesus. Mas sem Jesus você vai estar aberto para as trevas. Sim. É muito sério pensarmos nisso, porque anos atrás, aqui o Brasil, há cerca de 150 anos atrás, nós fomos não apenas visitados, mas nós fomos abençoados com missionários americanos. Ashbel Simonton trouxe para o Brasil, um americano trouxe a igreja presbiteriana, trouxe esse fogo, né? Trouxe a igreja, trouxe o evangelho, e aqui Simonton plantou a igreja, um seminário teológico,
deixou o jornal presbiteriano, que era a comunicação, né, entre as igrejas plantadas, traduziu os hinos do inário evangélico, os salmos e hinos, versões do inglês. Ele também plantou universidades, escolas, porque o cristianismo está atrelado à palavra de Deus e a palavra de Deus foi escrita. Escrita, ela precisa ser lida. Então, a igreja cristã evangélica é responsável pelas grandes universidades no mundo, pelo desenvolvimento intelectual dos jovens cristãos. E a gente vê que esse caminhar com Deus traz progresso. O afastar-se de Deus, como o pastor James disse, vai trazendo trevas. E pastor James, como você vê hoje a igreja na Europa e nos Estados Unidos, e o que nós brasileiros podemos enxergar nesse cenário e o que devemos fazer para manter a igreja viva? Eu creio, pastor, aqui uma coisa que nós podemos aprender com a igreja da Europa e o que também a igreja nos Estados Unidos. Eu acho que eu entendo a importância de plantarmos igreja, e temos que plantar igreja. Mas antes de plantar igreja, nós temos que estar cientes que nosso chamado é fazer discípulos. Jesus disse: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. Então acho que hoje o que a gente vê ali na Europa são centenas de igrejas sem discípulos. As igrejas estão fechando, o declínio espiritual é muito grande. Nós temos prédios, mas nós não temos discípulos. E nos Estados Unidos também nós temos várias igrejas que hoje têm poucos membros. Por quê? Porque a gente perdeu o foco de fazer discípulos. Fazer discípulos é fazer o que Jesus fez. Ele investia em vida, ele formava, ele ensinava as pessoas a seguir a palavra de Deus, a andar conforme a palavra de Deus. É isso que nós temos que voltar aqui no Brasil. Nós temos que ter igreja, nós precisamos de igrejas, plantar igrejas, amém, mas nós precisamos entender que nós somos chamados para ser e fazer discípulos. Amém, amém. Eu acho muito lindo que, por exemplo, os judeus messiânicos, eles não gostam muito de usar a expressão fulano se converteu a Cristo, porque eles dizem que a gente tem de converter todo dia a gente está acertando a nossa rota, mas eles usam essa expressão, tornar-se um discípulo. E o discípulo é aquele que segue nas pegadas do seu mestre, é aquele que segue, é o aluno. E é muito importante isso. E dentro do discipulado, pastor James, e junto com o Ministério Gideões, o que você diria para os jovens que estão nos assistindo, as famílias, os pastores, o que seria mais importante passar para os discípulos hoje? Que conceitos, o que a igreja precisa passar para os discípulos hoje? Como Gideão, como um discípulo de Jesus, um aluno de Jesus, é interessante, pastor, é que Jesus ele foi bem claro quando antes dele ser levado aos céus, ele disse: olha, esperem em Jerusalém até que do alto vocês recebam o Espírito Santo, o poder de Deus, o dínamo de Deus. Então eu creio que essa é uma palavra para nós hoje mais do que nunca. Se nós queremos ser discípulos de Jesus, nós temos que também ter essa mesma ansiedade, essa mesma vontade de ser cheios do Espírito Santo. Nós não podemos fazer a vontade de Deus sem o poder de Deus. Inclusive, o texto é claro, para sermos testemunhas, nós precisamos do poder de Deus. Amém. Então, nós não podemos substituir o poder de Deus por programas, por um audiovisual, ou uma produção muito legal, ou um efeito excepcional. Não, o poder de Deus, o Espírito Santo, ele é o que faz
pessoas serem transformadas. Então, essa é a palavra que eu gostaria de deixar para os jovens, para a igreja. Temos que voltar ao primeiro amor, buscar a Deus, estar na presença de Deus, orar. Senhor, eu preciso da capacitação que vem do alto. Amém. Oração. E a gente vê que a igreja começou assim, com oração, não é, pastor James? A igreja começou orando, buscando a face do Senhor. E é isso. O Ministério Gideões 24 Horas tem ido às nações, tem ido às igrejas, levando essa tocha, esse fogo para despertar o povo de Deus para orar. A oração, ela muda situações, a oração pode mudar nações, ela pode mudar, pode impedir uma guerra. Sim, sim. Não é? A oração, ela é a arma que nós temos, é a permissão, ou é o instrumento que Deus nos deixou para clamar a Ele, para Ele intervir nas nossas vidas, para intervir nas nossas cidades, para intervir nas nossas famílias, para intervir nas nossas nações. É interessante quando a gente vê a história de Daniel, de Esther, de Neemias, que eles foram usados por Deus, mas eles clamaram, eles oraram e Deus mudou a situação. Sim. Se nós queremos ver o Brasil sendo mudado, a minha comunidade ser mudada, a minha cidade, eu tenho que clamar a Deus. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Amém, amém. É esse desafio, orar. Nós temos aí a oração com as crianças, os Gideões Mirins, crianças de 7 a 12 anos, desenvolvendo a vida de oração, aprendendo a evangelizar. Precisamos dos jovens, estamos chamando os jovens para irem conosco às nações, para levarmos esta tocha, para levarmos treinamento para os pastores. E pastor James, nesse novo tempo agora, que nós estamos caminhando um pouquinho mais juntos, que você pensa que nós poderíamos fazer pelas nações, dentro do Ministério Gideões, com o seu trabalho? O que nós gostaríamos, o que você gostaria de fazer pelas nações? Conversamos um pouquinho sobre eventos, fale um pouquinho para a gente sobre esses projetos. Então, nós sabemos que hoje, graças a Deus, pastor, o ministério ele alcançou o mundo. Sim. Mas agora nós precisamos consolidar isso. Nós precisamos, de uma maneira estratégica, aproximarmos mais uns dos outros, sim, aprendermos uns com os outros o que está funcionando em diferentes nações, usar essas experiências e assim compartilhar. Nós sabemos que hoje a Europa, por exemplo, é um campo missionário. É um campo que precisa de avivamento, reavivamento. É um campo que precisa, mais do que nunca, um despertamento da igreja. Hoje o declínio espiritual é muito grande nessas nações. E Deus tem levantado, por exemplo, Bielorrússia, um país que era membro, ainda é membro da antiga União Soviética, mas é um país que está hoje em transformação, aberto para o Evangelho. Nós temos torres de oração lá em Brest e os jovens estão assim despertando não só para ganhar o seu país, mas também para serem usados nas nações que estão próximas. Amém. Então nós temos que usar essa força desses jovens para de alguma maneira alcançar outros países, alcançar outras localidades. Então, a ideia é consolidar, é trazermos esses ministérios ou essas torres próximas e assim a gente poder fortalecer uns aos outros, ajudar uns aos outros. Amém. É isso aí. E você faz parte desse chamado. Você que é um Gideão, ou se você não é um Gideão ainda, venha ser. Venha fazer parte deste exército. Venha orar conosco. Venha dedicar a sua vida, porque não existe nada mais maravilhoso do que estar no centro da vontade de Deus. Não existe nada melhor do que essa vida de oração, de comunhão com o Senhor. E Deus está chamando, despertando o seu povo, chamando os pastores. Você que é pastor,
implante a torre na sua igreja, implante os Gideões Mirins, entre neste exército maravilhoso para preparar a noiva de Cristo, na nossa nação, nas nações da terra, para a vinda do Senhor. Pastor James, muito obrigado. Deus continue abençoando a sua vida. Vamos rompendo em fé. Vamos até enquanto o Senhor nos manter aqui, quando o Senhor nos mantiver aqui, vamos estar firmados. Eu queria que, fechando essa entrevista, você pudesse trazer uma palavra para os pastores que estão nos assistindo e que ainda não têm a torre de oração. O que você diria sobre a torre de oração para estes pastores e trazendo uma palavra? Amém. Encerrando. A palavra que eu gostaria de dar para você, pastor, que ainda não tem um ministério em sua igreja. Primeiro, o Ministério Gideões de Oração é um ministério interdenominacional. É um ministério que Deus levantou, chamou-nos para trazer unidade da igreja, para que a gente possa entender a importância de posicionarmos. Quando a gente aprende ali no Gideão e os 300, a gente vê ali que Deus deu uma estratégia para que a gente pudesse entender, Deus é que vai fazer, nós vamos apenas nos colocar em posição e no lugar, né, que Deus determinar que você esteja, você vai apenas ver Deus fazer o impossível. Então, quando a gente estabelece a torre de oração, 24 horas de oração ou uma estratégia, ainda que seja um dia na semana, pode ser a semana inteira, o importante é que você vai se posicionar e é Deus que vai fazer o sobrenatural, o impossível, Ele vai operar o milagre. Amém. Essa é a palavra que eu gostaria. Amém. Fica aí então para você, pastor, para você que nos assiste, fica esse desafio maravilhoso desse tempo especial em que estamos vendo acontecer tantas coisas no Brasil, no mundo, nas nações, vendo aí já um governo mundial tomando conta das nações e nós podemos perceber a proximidade da vinda do Senhor. Podemos dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Obrigada, pastor James. Leva o nosso abraço para os irmãos nos Estados Unidos e vamos juntos até os confins da terra. Amém. Muito obrigado, pastora. Amém. Shalom. Shalom.